Olá, estudante, bom dia a todos. Na aula de hoje a gente vai voltar a falar sobre o tema de funções da linguagem. Funções da linguagem é essa que a gente abordou, propus exercício, mas exercício fez que não foi então corrigido por conta da dificuldade de enviar os vídeos. Hoje a gente está fazendo esse vídeo para fazer a correção, espero que ele chegue até você, que encontre você bem, com saúde, juntamente com toda a sua família, e que acima de tudo você também se encontre disposto ao aprendizado, consciente da necessidade que é o estudar dessa maneira tão atípica do nosso cotidiano. Mas vamos começar, vamos partir do princípio da seguinte maneira: quando você encontra um indivíduo e esse indivíduo você começa a conversar, essa comunicação evidentemente ela está associada a uma transmissão de mensagens. Essa transmissão de mensagens, é óbvio, ocorre entre um emissor e um receptor. Essa minha fala inicial é para que eu possa tentar definir para você o que vem a ser então as funções da linguagem. Função da linguagem é nada mais nada menos, vamos tentar definir dessa maneira, como uma forma que cada indivíduo faz ou tem, de transmitir as suas mensagens, ou seja, o que ele quer dizer, dentro de um determinado contexto, da maneira como ele quer colocar dentro desse contexto. É bem importante também lembrar que as funções da linguagem, não necessariamente nessa ordem, mas elas são em número de 6. A função referencial, a função emotiva expressiva, a função fática, a função conotativa e apelativa, a função metalinguagem e a função poética. Cada uma delas com características próprias, às vezes uma função estando dentro de uma outra função e assim por diante. É bom lembrar também que para que entendamos mais adequadamente as funções da linguagem, a gente precisa lembrar que existe aquilo que a gente vai chamar de canal de comunicação. Esse canal de comunicação também existem alguns elementos, ou tem alguns elementos, que são distribuídos da seguinte maneira: um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal, um código e também um referente. Cada um deles, para a gente entender, embora você saiba disso, só para a gente relembrar, o emissor é aquele que emite uma mensagem, emite uma primeira informação. Receptor, que recebe. Mensagem, o tipo de informação que eu estou querendo passar. Tudo bem? O canal, esse elemento ele pode ser oral, esse elemento ele pode ser escrito, ele pode ser audiovisual, como é o caso que a gente está falando. O código, a língua portuguesa, e o referente, o contexto que a gente está utilizando. Eu estou gravando um vídeo mais curto, tá bom? Para ver se esse vídeo consegue ser enviado para você e você pode ter a nossa aula normal. Embora, depois desse vídeo, eu vou estar dispondo um outro vídeo, aí sim uma videoaula da internet, para que você possa ampliar os seus conhecimentos. Tá bom? Vamos começar com a primeira função. A primeira função é essa, que é a função referencial. Uma coisa importante eu devo dizer, que cada um dessas funções da linguagem, elas baseiam-se exatamente sobre cada um dos canais de comunicação. Cada uma função da linguagem, ela se baseia então em cada um dos elementos da comunicação. Você vai entender isso com o meu esclarecimento. Tá bom? Fique atento aí, por favor. A primeira função a ser destacada, que eu vou usar nesse instante, é a função referencial. Como eu estava dizendo, cada uma função da linguagem, ela centra-se em um dos códigos de comunicação. A primeira função referencial, ela centra-se no conteúdo. Conteúdo esse que é a mensagem. Vamos entender aqui. Conteúdo esse é a mensagem, ou seja, ela centra-se no conteúdo, na mensagem. A primeira função referencial, centra-se na mensagem. É uma informação objetiva, clara, direta. Não há interpretações, há apenas uma interpretação, portanto não há essa questão de subjetividade. Tá bom? Um exemplo bem simples para que você possa entender: o endereço de uma residência, o endereço da sua casa, uma placa de uma determinada rua, tá bom? Uma manchete no jornal falando sobre um determinado acontecimento, o falecimento de alguém, por exemplo, uma receita de um bolo, é algo objetivo. Função, inicialmente falando, a função da linguagem, função referencial. Eu vou a uma definição da gramática para ampliar mais ainda os seus conhecimentos. Tudo bem? Fique atento aí. Na função referencial, o texto expõe uma informação de forma objetiva e direta e não pode permitir mais de uma interpretação. Ok? A primeira função, a função referencial. A segunda função, a função emotiva ou expressiva, como o nome já diz, ela vai estar tratando dos sentimentos das pessoas, de
como elas sentem, de como elas pensam, aqui a gente vai poder observar que ela centra-se exatamente no emissor. Como eu dizia, cada uma função da linguagem, ela está associada a cada um dos canais de comunicação. Aqui, né, no emissor, em quem, melhor dizendo, está desejando passar essa informação. Tá? Opiniões, sentimentos, né? Um exemplo prático aqui são as poesias líricas. Um outro exemplo que a gente poderia destacar também, as redações de vestibular, né? As redações de Enem, né? Algumas delas, né, dando o seu ponto de vista, tá? Dando a sua visão, a sua opinião sobre determinada coisa. Indo para o que a gramática também nos propõe, né, alguns autores de gramática nos propõem, a gente poderia dizer o seguinte: na função emotiva ou expressiva, tá, o emissor expressa suas emoções, suas sensações, seus sentimentos, tá, o seu estado de espírito. Por isso o texto apresenta verbos em primeira pessoa. Né, o eu vai estar muito presente aí nessa função emotiva. Né? A função emotiva é essa que se associa muito, né, às aulas de literatura e assim por diante. A próxima função, a função conotativa ou apelativa. Conotativa ou apelativa, tá? Essa função ela centra-se no receptor, é na pessoa que está recebendo a mensagem, tá? E há um convencimento a ser destacado. Nesse convencimento a gente pode observar que existem verbos como doe, como compre, como faça, tá? Os chamados uso dos verbos no imperativo, tá bom? Essa função conotativa, apelativa, gente, nós vamos encontrá-la muito nas propagandas, né, nos veículos de propaganda, onde os mesmos tentam convencer você, persuadir você a ter ou a tomar determinada postura, né, na compra desses produtos. Enfim, se fôssemos aqui destacar uma definição, né, da gramática, a gente poderia dizer assim, ó, a intenção do emissor é fazer um apelo, influenciar o comportamento do receptor. Como eu dizia, mais uma vez, cada uma das funções da linguagem está associado aos elementos da comunicação. Vamos à próxima função. A próxima função a ser destacada, a função fática. Essa função ela se centra muito no canal da comunicação, no canal, né, na oralidade, na escrita, né? Ele precisa de um retorno, tá bom? Em outras palavras, entenda bem aí, por favor, senta-se no canal da comunicação, na abertura dessa comunicação, na manutenção dessa comunicação, no fechamento dessa comunicação. Abertura, quando eu me refiro a alguém que está começando a conversar, alguém que está começando a dialogar, na manutenção, né? Ou seja, no esclarecimento das mensagens, se as mensagens estão sendo compreendidas, né? Dando uma continuidade, né? E de repente o fechamento, quando se conclui aí as informações, ou seja, o diálogo, como você queira dizer. Exemplo simples, né? Oi, exemplo simples, tem alguém aí, né? Foca na comunicação, foca no canal dessa comunicação, ok? Se fôssemos aqui apresentar também uma definição, um conceito das gramáticas, o emissor testa a eficiência do canal de comunicação. Trata-se de uma fala vaga, né? Precisando então de um retorno, precisando então de uma resposta, como você queira dizer. A próxima função é a função metalinguística. A função metalinguística é essa que é simples, super simples de você compreender, né? Aqui ele senta-se no código, né? No conjunto de códigos, conjunto de sinais organizados, né? Para compreensão, tá bom? Senta-se no código o código como instrumento de tradução, tá? Do próprio código. Exemplo bem simples disso é o verbete do dicionário, né? Verbete do dicionário, tá? Ou seja, há uma explicação desse código, né? O verbete do dicionário, por exemplo, você usa a palavra ósculo, amplexo, né? De repente você não sabe o que é que vem a ser ósculo, amplexo, você vai precisar de uma explicação, né? Ou de repente, quando há um contato entre duas pessoas e alguém diz uma coisa que as outras pessoas não entendem, poxa, repete aí. Então eu estou explicando, tá, com outras palavras o que eu havia dito anteriormente, certo, gente? A função metalinguística, tá? E a última função aqui a ser destacada é a função poética, né, onde ela centra-se nesse instante na mensagem, né, na organização da mensagem, na elaboração da mensagem,
né? E eu acabei esquecendo de dizer o que a gramática propõe, né, da metalinguagem, só um instante, da metalinguística, perdão, vou repetir aqui para você. Nessa função, o código é utilizado como assunto, né, ou explicação do próprio código. Tá? Agora sim, a poética, ela centra-se na mensagem, a forma de transmitir então a mensagem, né, na sua elaboração, né, na sua forma de compor as coisas e assim por diante. Tá? Os versos, as estrofes, a versificação, as rimas. Tá? O emissor não se preocupa aí, tá bom, gente, apenas com o significado da mensagem, tá? Mas ele se preocupa muito com a elaboração dessa mensagem. Tá bom? Gente, uma rápida explanação sobre funções da linguagem, tá bom? A gente vai ver um vídeo, vou deixar um vídeo para você ver, tá? Mas nesse exato instante, eu vou corrigir os exercícios que eu propus, já tem algumas aulas, né, que infelizmente eu não pude fazer a correção por conta da minha dificuldade de envio de vídeos para vocês, tá? Espero que esse vídeo possa chegar e, vamos dizer assim, carregar totalmente, né, e você ter acesso à correção do exercício. Perfeito? Eu havia pedido um exercíciozinho que eu pedi que vocês transcrevessem, eu enviei fotos, né, pedi que vocês transcrevessem para o caderno e pudessem então resolver, baseado naquelas anotações e também nos esclarecimentos do professor. A primeira questão era da seguinte maneira: leia este anúncio e responda ao que se pede. E aí havia lá: segundo o concurso Arte em Selo, escolha a obra de arte que vai virar selo junto com as obras dos grandes artistas do mundo. Vá até a sala de especial dos Correios da Bienal, vá até a sala de especial dos Correios da Bienal, veja as obras inscritas e participe do segundo concurso de arte e selo. O trabalho vencedor, com o tema 50 anos de Declaração dos Direitos Humanos, vai virar um selo que será emitido pelos Correios, como foi feito com alguns dos trabalhos mais importantes da exposição na 24ª Bienal de São Paulo. Para votar, descole o adesivo deste volante e cole ao lado do trabalho exposto, né, de sua preferência. Segundo o concurso de arte de selo, são os Correios levando a arte e cultura para todo mundo. O texto, além de dar informações a respeito do concurso, também tem por intenção motivar o interlocutor a participar. Logo, que funções da linguagem predominam nesse anúncio? Gente, aqui nós podemos destacar duas funções da linguagem, né? Diretamente duas funções da linguagem. Uma primeira, há um desejo de convencimento, né? Se há um convencimento, se há uma tentativa de convencer você, nós temos então a conotativa ou apelativa. Tudo bem? Mas aqui também há a função referencial. Função referencial quando a mesma então passa uma mensagem, né? Quando a mesma então passa uma informação precisa, direta, clara e assim por diante. Tá bom? Então duas funções aí a serem destacadas. A função conotativa ou apelativa, conotativa ou apelativa centrada aqui no receptor, só para a gente lembrar, né? Eu dizia que cada função da linguagem, ela centra-se em um dos elementos da comunicação, e também a função referencial, quando a função referencial aí, ela centra-se exatamente no conteúdo. Então, repetindo, são duas as funções aí que são encontradas, conotativo, apelativo e referencial. Espero que você possa ter acertado. Questão 2. Imagine o seguinte contexto: a mãe está subindo a escada que dá acesso à casa, cheia de pacotes de compras. No topo da escada, ela passa pelo filho, um adolescente, e lhe diz: Marcos, eu não consegui fechar a porta da rua, pois estava carregada de compras. A fala da mãe aparentemente tem o objetivo de transmitir uma informação. Contudo, considerando o contexto, é possível depreender outra intenção, ou seja, é possível compreender uma outra intenção. E o item A dizia: qual é a verdadeira intencionalidade presente na fala da mãe? A verdadeira intenção na fala da mãe é pedir ao filho que feche a porta, né? Não tem uma outra intenção. O objetivo dela é esse, né? Fulano, eu estou cheio de pacotes, como você queira dizer, sacolas, fecha a porta para mim que eu não consegui. Essa é a intenção. A intencionalidade é pedir o filho então para fechar a porta, certo? Tomara que você tenha acertado. Se não, conserta por favor a atividade. Letra B. Consequentemente, qual é a função da linguagem ou de linguagem predominantemente nesse enunciado? Mais uma vez aqui a gente pode observar o desejo de persuadir, de convencer alguém. Se há o desejo de convencer alguém, conotativa ou
apelativa. Perfeito? Estou tentando convencer alguém, conotativa ou apelativa. Tá? Lembrando que a conotativa ou apelativa, né, ela vai, como toda e qualquer função da linguagem, ela vai focar especificamente num dos elementos da comunicação. Aqui no caso, no receptor. Tá bom? Vai associando, vai organizando a tua cabecinha aí para que você possa compreender isso. Tá certo, gente? Questão de número 3 dizia da seguinte forma: identifique as funções da linguagem predominantemente nos textos que seguem. Item A, e aí tinha um verbete de dicionário bizarro, e aí os vários significados: gentil, nobre, generoso, né, bem apessoado, garboso, vestido com elegância, né, bem vestido, fanfarrão, extravagante, esquivo, né. Quando eu dizia que havia uma das funções da linguagem que centrava-se no código e que, acima de tudo, tentava explicar o código pelo código, essa função é a função metalinguística. Né? Metalinguística. O exemplo claro que eu havia citado aí no momento anterior, o verbete do dicionário. Ok? Função metalinguística. A questão seguinte, aliás, na mesma questão, no item da questão, aliás, na questão 3, o item B, ele trazia um fragmento de uma poesia emotiva, já vem à mente, né? O professor destacou aqui a poesia. Teus olhos querem me levar, eu só quero que você me leve. Eu ouço as estrelas conspirando contra mim. Eu sei que as plantas me vigiam no jardim, as luzes querem me ofuscar. Eu só quero essa luz, só quero que essa luz me segue. Texto do Sérgio Brito e do Marcelo Fromm. Essa música, esse fragmento de texto é de uma poesia que foi colocada em um dos discos daquela banda, tá, de rock, que é o Titãs. Tá? Essa função de cara a gente já percebe, é a função emotiva. Função emotiva, né, só para lembrar mais uma vez, a função emotiva, ela centra-se também em um dos elementos da comunicação. Qual é esse elemento, gente? Função emotiva centra-se no receptor. Tá? Ele vai centrar, tá, exatamente no receptor. Perdão, deixa eu fazer uma ressalva, ele não centra no receptor, ele centra no emissor, né? O que ele está querendo transmitir, né? Embora a gente às vezes confunda, tá? Mas ele centra-se no emissor, aquilo que ele sente, tá ok? Letra C, vamos para o item C. Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Trecho de uma música também da Rita Lee. Função fática, né? Ele senta-se no canal, ele quer ver se tem alguma dificuldade de compreensão no canal, né? E assim por diante. Função fática. Questão 4. Leia o texto abaixo, extraído de uma suposta entrevista com Riobaldo, da obra do Grande Sertão Veredas. Mire e veja o leitor e a leitora. Se não houvesse Brasil, não haveria Grande Sertão Veredas, não haveria Riobaldo. Deviam ter pensado que, pelo menos, para isso serviu, e o resto é silêncio. Ou melhor, mais uma pergunta, senhor Riobaldo: o que é silêncio? O senhor sabe o que é silêncio, é? E a gente mesmo demais. E a gente mesmo demais. Alberto Pompeu de Toledo. Um fragmento de texto da revista Veja. Acima nesse texto, né, nesse fragmento, predominam então as seguintes funções da linguagem. Letra A, poética e fática. Letra B, conotativa e metalinguagem. Letra C, referencial e expressiva. Letra D, metalinguagem e emotiva. Letra E, emotiva e poética. Tá? Se nós formos observar com muita cautela, com muita atenção, nós vamos ver a função conotativa e metalinguística. Tá bom, gente? Analise aí você com calma, para que você possa ir vendo. Você vai poder já tirar alguma dúvida, mandar no WhatsApp aí para mim, né? Você vai dialogando comigo aí durante essa manhã, tá bom? Última questão, 5. Assinale a alternativa em que a função apelativa da linguagem é a que prevalece. Vou repetir, assinale a alternativa em que a função apelativa da linguagem é a que prevalece. Função apelativa, né? Convencimento. Letra A, trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim. B, não discuto com o destino, o que pintar eu assino. C, Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. D,
Conheço você também, a obra desse grande mestre. Semântica é o estudo do significado das palavras. Tá? Ele quer saber sobre a função apelativa, aquela que vai fazer você ter uma postura, né? Mudar de postura e assim por diante. A da função apelativa é isso mesmo. Tá? Então a gente vai de cara observar que o item D, tá? Vai ser a função apelativa. No primeiro, trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim, sem fim. Eu posso encontrar a função expressiva, emotiva. Tá? Na letra B, não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Tem um pouco de poesia, né, da elaboração, né, função poética. Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros, função referencial. Letra D, conheço você, né, também a obra desse grande mestre. Função, conheça você também a obra desse grande mestre. Conheça você a obra desse grande mestre. Está tentando fazer você mudar de postura, né, apelativa. E o item semântica é o estudo do significado das palavras, é a função metalinguística e assim por diante. Tá ok? Gente, fazendo a correção do exercício, eu vou colocar também a correção, tá? Os itens no WhatsApp daquela outra atividade do material de apoio para você corrigir. Tudo bem? Eu gostaria que você visse essa aula que eu estou postando, revisse novamente, tá? Fizesse anotação se necessário. Na sequência, eu quero que você veja o outro vídeo que eu vou estar colocando, é um vídeo da internet, tá? Para você também fazer os seus estudos, certo? Faz a outra correção da outra atividade, que eu vou estar colocando só os itens, é uma atividade de interpretação textual, tá bom? Eu vou propor também uma atividade desse material extra, tá? E eu vou estar, na sequência, também propondo uma outra atividade sobre funções da linguagem. Então, fazendo um resgate para você entender. Corrija esse exercício, tá? Que o professor tinha colocado, tinha proposto em aulas anteriores. Veja o vídeo, tá? Faça o outro exercício do nosso material extra aí, né? Que é esse material que vem, né, da Secretaria de Educação, e o professor vai pedir que você faça um outro exercício sobre funções da linguagem, tá bom? Para a gente trabalhar durante essa manhã, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente estudar, tá bom? Você vai poder sim entrar em contato comigo, eu estou aí a manhã inteira no WhatsApp à sua espera, tá certo? Um abraço, até a nossa próxima videoaula. Forte abraço, gente, saúde para todos.